Recentemente, uma ação tem gerado uma grande repercussão em toda a América Latina. O governo da Argentina decidiu comemorar a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas como um marco civilizacional acima da selvageria, da barbárie. A frase aparece em um vídeo divulgado pela Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina. O vídeo foi divulgado no dia 12 de outubro, dia que vários países das Américas comemoram ou o dia de Cristóvão Colombo ou o dia do descobrimento. O material oficial do governo argentino apresenta Colombo como uma figura de progresso, fé e sucesso e diz que sua viagem marcou o início da civilização ocidental nas Américas, exaltando assim o cristianismo e os valores europeus. Antes mesmo de prosseguirmos, fica aqui a nossa pergunta. Você também acredita que o Brasil deveria celebrar o dia de Cristóvão Colombo, o triunfo da fé cristã sobre a selvageria indígena? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia, el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente. Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio. Al arribar encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie. Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo. La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto custou construir. Antes de tudo, é importante entender porque tudo isso gerou um debate acalorado, é claro, e quem foi Cristóvão Colombo, o seu papel quanto homem e na história. Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, atual Itália, por volta de 1451. Desde muito jovem trabalhou como marinheiro, comerciante, participando aí de missões pelo Mediterrâneo e também pelo Atlântico. Ele viveu numa época em que grandes potências como Portugal, naquele tempo, e Espanha viviam competindo pelo controle de várias rotas marítimas e especialmente por conta de produtos como seda e outras especiarias. Naquele tempo acreditava-se que o melhor modo para se chegar à Ásia era contornando a África pelo sul, uma rota, aliás, que os portugueses já exploravam com sucesso. Colombo, porém, tinha uma ideia diferente, acreditava que era possível chegar ao Oriente passando pelo Oeste, atravessando o Atlântico. Durante anos ele tentou convencer reis e nobres a financiarem a sua expedição. Primeiramente, ele procurou os portugueses, mas Portugal rejeitou porque achou que o financiamento custaria muito caro e eles tinham bastante confiança nas suas rotas africanas. Depois, Cristóvão Colombo apresentou seu plano para os reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Sendo assim, Colombo partiu de um porto espanhol com 3 navios. E depois de mais de 3 meses de travessia, enfim, a sua expedição avistou terra. Durante essa viagem e as seguintes, Colombo explorou várias ilhas do Caribe. Só que ele acreditava firmemente que aquelas terras faziam parte da Ásia e morreu sem saber que ele
havia alcançado um continente até então desconhecido pelos europeus. Em suas cartas enviadas para a Espanha, Colombo descreveu as novas terras como férteis e cheias de recursos naturais. Ao mesmo tempo, também escreveu sobre a possibilidade de converter os povos locais ao cristianismo e explorar as riquezas da região em nome da coroa, porque ele também queria justificar o investimento. Essas descrições nas cartas encantaram os europeus e também fez com que outras potências abrissem o olho. Isso acabou dando início ao que conhecemos de a Grande Era das Navegações e ao processo civilizatório das Américas. E é fato que o feito de Colombo mudou toda a história. Começou assim o contato da Europa com as Américas e as trocas comerciais e culturais. Esse foi um processo histórico que os historiadores chamam de intercâmbio colombiano, que os dois continentes começaram a trocar plantas, remédios, animais, doenças, várias outras coisas. E foi nesse exato momento que produtos como a batata, cacau, milho, tomate chegaram, enfim, à Europa, enquanto, é claro, cavalos, trigos e bovinos chegaram às Américas. Esse encontro entre as Américas e a Europa também mudou todo o equilíbrio mundial. A Espanha se tornou uma das maiores potências do mundo e outras nações europeias seguiram o mesmo caminho, dando início a séculos de expansão, conquistas e também conflitos. Na Europa, Cristóvão Colombo foi recebido sim como herói, e é por isso que ainda hoje ele é considerado por muitos como um dos mais importantes personagens da história universal. E foi exatamente essa figura do Cristóvão Colombo que o governo argentino decidiu divulgar. A produção em vídeo descreve Colombo como o homem que trouxe a fé, a razão e também o progresso ao continente americano. O texto afirma que ao chegarem os europeus encontraram povos em guerra, costumes considerados bárbaros e total ausência de instituições duradouras. E concluiu assim dizendo então que a civilização prevaleceu sobre a selvageria. O vídeo termina com um apelo que nunca deixemos de honrar esse legado. E é claro que a produção dividiu opiniões nas redes sociais. Muitas pessoas criticaram a linguagem utilizada, afirmando que ela retoma uma visão ultrapassada que recai no colonialismo, aquela que justificava a dominação de outros povos em nome do progresso e da fé. Outros, porém, defenderam a homenagem, dizendo que ela resgata a importância dos valores europeus, do progresso que isso trouxe, principalmente da fé. E vale lembrar, é claro, que não é só a Argentina que celebra a data. Os Estados Unidos celebram essa data já faz muito tempo. Tradicionalmente, o dia de Colombo nos Estados Unidos é marcado por desfiles, bandeiras, entre várias outras homenagens. Entretanto, nos últimos anos, muitos daqueles que não concordam com isso nos Estados Unidos também transformaram o dia de Cristóvão Colombo no dia do índio. Porém, é dividido. Já na América Latina, cada país resolveu essa questão de um jeito diferente. Há países latino-americanos que celebram como o dia do descobrimento, outros celebram como o dia do índio, outro o dia da raça, como o México e assim por diante. A ação do governo argentino retrata assim não apenas uma homenagem, mas sim uma escolha de qual parte da história valorizar, já que sabemos que boa parte dos países latino-americanos valorizam o índio e não o europeu. Ou seja, ao valorizar Colombo, a Argentina está sim valorizando os símbolos de herança europeia e cristandade. Mas, independente de opiniões, é um fato que Cristóvão Colombo mudou drasticamente a história humana. Essa sua viagem abriu o caminho para aquilo que nós conhecemos nos dias de hoje como mundo moderno. Ao mesmo tempo, o seu legado abre margem para diversas discussões. Certamente não existe um erro em si, um erro intrínseco em comemorar o dia de Cristóvão Colombo, pois de fato comemora-se o início daquilo que nós temos nos dias de hoje, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. E não me parece muito correto e nem salutar passarmos a vida enxergando o passado como um erro. De fato, sabemos que erros aconteceram e o erro não é um privilégio de uma etnia só. Porém, é totalmente desonesto dizer que tudo foi errado. Além disso, quem é que disse que aquilo que se propõe hoje, aquilo que buscam fazer nos dias de hoje, está realmente certo? No futuro, quando você já estiver morto, talvez você seja julgado por pessoas que nem sequer sabem o contexto em que você viveu. E muito provavelmente, se você ainda estivesse vivo ou se retornasse dos mortos, acharia aquelas pessoas estúpidas
e injustas. E aproveitando que estamos falando sobre origens europeias, então se você é descendente de vênetos, te convido a estudar língua vêneta comigo, língua dos nossos antepassados, e aproveitando que agora também tenho língua vêneta particular, você estuda diretamente comigo. Se é do seu interesse, também tenho curso de italiano, inglês e latim. E falando em raízes, se você quer entender exatamente de onde veio, então eu aconselho dar uma visita lá para o site da NexoGeno. Eles fazem, na verdade, uma análise personalizada dos seus dados brutos de DNA, com rigor científico e acesso exclusivo aos seus resultados. E claro que quem é inscrito aqui no canal tem benefício especial, basta acessar lá com o cupom LinguaMari15. E se você, como muitas pessoas, sente uma ligação forte com a Europa, então eu te aconselho a entrar em contato com a Alma Cidadania, porque eles trabalham com reconhecimento de cidadania europeia, cidadania italiana, portuguesa, espanhola, entre outras. Entre em contato com eles, diz que chegou através do canal LinguaMari e você vai ter aí um atendimento especial também na questão de valores. E claro, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, e se você deseja apoiar o LinguaMari, é possível tornar-se membro. E para você que acredita que racismo parte apenas de brancos contra negros, então aconselho que você assista esse vídeo que está aqui na tela.